Esse webinar aqui, a gente vai falar em alguns detalhes aí no que tange a parte de problemas comuns nos sistemas de vapor, entender um pouquinho mais sobre um sistema de vapor, como ele é composto, quais são os principais pontos de atenção que a gente tem que ter nesse tipo de sistemas, tá? Então, à medida que vocês vão tendo dúvida, por favor, já botem a pergunta no chat, que à medida que possível eu vou acompanhando e vou respondendo aí para deixar isso aqui um pouco mais interativo, essa apresentação. Vamos lá. Sistema de vapor. A foto assusta, a imagem assusta, né? Mas esse aqui é um sistema de vapor bastante completo, né? E até um tanto quanto complexo, mas é um sistema muito bem estruturado, onde a gente tem a caldeira, que é a parte de geração, que ele manda o vapor para um coletor, esse coletor ele distribui para várias áreas de dentro da minha unidade de negócios, dentro da minha empresa. Então, ele tem várias seções onde ele consome vapor a uma pressão determinada. Eu tenho uma válvula redutora de pressão, essa linha é reduzida também, outra linha reduzida, linha reduzida. Aqui eu tenho uma linha, né, que ele vai utilizar o sistema lá na injeção de vapor, controle de temperatura. Então, ele vai ter mais uma linha reduzida. Ele tem várias ramificações e pontos de consumo, inclusive pontos de consumo de alta pressão. Então, o sistema de vapor ele trabalha nessa condição. E em contrafluxo, toda a parte de condensado retorna aí para um tanque inicialmente, e ele é bombeado para o desaerador devolve a água quente para a caldeira, que gera vapor e retorna para o mesmo ciclo. Então, um projeto bastante comum, esse aqui são vários setores, várias áreas industriais dentro da mesma empresa, operando com pressões diferentes, né? É muito comum isso dentro da indústria. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Como é que se gera vapor? A gente já bateu nessa tecla em vários webinars, vamos repetir aqui hoje. A geração de vapor, né? O exemplo mais clássico é quando a gente coloca, por exemplo, a chaleira, vou aquecer água. Eu chego num certo momento, um dado tempo de aquecimento, eu começo a gerar vapor. Então, eu coloquei a água lá a 20 graus, ela começou a receber energia da minha chama, então eu acendo o fogão, minha chama começa a transferir energia, essa energia causa o aumento de temperatura. Então, à medida que eu vou injetando energia nessa massa de água que eu estou aquecendo, eu vou aumentando a temperatura dela. Nós conhecemos isso, um termo mais comum, como calor sensível. Muita gente ouve falar muito de calor sensível. Então, sempre atrelado à mudança de temperatura. Chegou num ponto de ebulição, o ponto onde essa temperatura não consegue aumentar mais, nessa minha chaleira, a nível do mar, essa temperatura é de 100 graus, né? Aproximadamente 100 graus. Então, chegou nos 100 graus, essa água não tem mais como aumentar a temperatura, ela começa a mudar de fase. Eu migro do estado líquido para o estado gasoso. Então, eu gero o nosso famoso vapor saturado, né? Então, eu vou fazer essa migração. Notem que a temperatura se mantém constante durante toda essa migração. Eu cheguei nesse ponto onde a temperatura é igual à temperatura inicial da evaporação. Eu tenho 100% vapor, uma massa somente gasosa, somente vapor. E aí, nesse momento, se eu continuar injetando energia, eu causo novamente o aumento de temperatura, o que é conhecido como vapor superaquecido. Então, lá na caldeira, lá na casa de caldeira, você retira o vapor saturado, passa na fornalha, no queimador novamente, e aí você ganha temperatura. Estou passando um gás numa fonte de energia e eu ganho temperatura. Então, essa aqui é a condição mais típica. A grande parte das caldeiras, né, que a gente tem aí instalado no parque, eu diria que 85%, elas trabalham nessas duas primeiras fases, calor sensível, calor latente, e gerando apenas vapor saturado. Caldeiras com vapor superaquecido, quer dizer, eu tenho uma fase onde, de novo, aumenta a temperatura, eu adiciono calor sensível. Nesse superaquecido, são caldeiras normalmente utilizadas para cogeração de energia.
tá? Então, não é muito comum. E por mais que uma caldeira com vapor superaquecido, onde eu tenho uma temperatura maior do que a temperatura de vapor, vocês podem observar pelo próprio gráfico, essa condição de temperatura maior, ela não é benéfica para a troca térmica. Tá? A gente sempre fala, a placa de um trocador de calor, por exemplo, superfície, ela gera um filme de condensado na temperatura de vapor e ele que transfere energia, ele facilita a transferência de energia. Então, um vapor saturado, ele forma facilmente esse filme de condensado e facilita a transferência térmica. No vapor superaquecido, esse filme de condensado, ele demora para acontecer, ele demora para aparecer, e aí, com isso, ele demora para fazer a transferência, ele complica a transferência térmica. Eu estou usando um gás seco quente para aquecer alguma coisa. Então, por isso que o superaquecido não é utilizado normalmente para aquecimento. Tem pouquíssimas aplicações que utilizam vapor superaquecido para aquecimento, mas, na verdade, é mais para arrastar, por exemplo, hexano, solventes e tudo mais, uma planta lá no dessolventizador, é para realmente arrastar, no desodorizador, desculpa, é para arrastar o hexano sem adicionar umidade no produto. Então, é uma opção, são pouquíssimas aplicações que usam superaquecido para essa condição. Então, normalmente, a gente vai trabalhar em vapor saturado. E aí eu jogo a primeira pergunta, né? O primeiro alerta para vocês. Hoje está na moda o pessoal utilizar termografia para fazer inspeção de purgadores. Tá? Pode. Você consegue identificar algumas coisas com termografia, desde que você tenha ciência de alguns parâmetros dessas instalações. Hoje, dá para fazer a inspeção, dá para ter uma ideia se o purgador está funcionando ou não, dá para ter uma ligeira ideia, mas a inspeção final ela tem que ser por ultrassom ou um teste visual em bancada de teste de purgadores. Pensa o seguinte, o purgador ele está trabalhando na temperatura que o pessoal está medindo com a termografia, é exatamente a temperatura de saturação. Nesse ponto aqui atrás, eu tenho 100% vapor. Toda a minha massa, meu produto lá dentro, ou seja, meu vapor, está na fase gasosa. Eu não tenho nada de umidade. Se eu tiver na metade, 50% da massa é vapor, 50% da massa é condensado, é água na mesma temperatura de vapor. Note que eu estou na mesma temperatura. Eu tenho parte água, parte vapor. E nessa condição, eu tenho 100% água. Eu cheguei com a água, o condensado na temperatura de saturação e eu vou evaporar. Ou, nesse caso, eu estou voltando, estou condensando. Eu tenho condensado na mesma temperatura do vapor. Então, termografia tem que tomar cuidado com alguns conceitos. Tá? Então, são extremamente... É extremamente possível você identificar algumas coisas, porém, tem que ter seu cuidado. Uma coisa muito fácil de identificar por termografia, se o purgador está vazando ou não, ou se ele está com outro problema muito comum, se o purgador está alagando. Eu tenho minha temperatura de saturação, antes lá do purgador ele deveria estar a 184 graus, você começa a medir antes dele lá 80, 90 graus, 100 graus. É muito provável que o teu purgador esteja alagando, tá? Ou após o purgador, lá na saída, você tem todo um perfil de pressão, e aí vem a grande questão. Qual é a pressão da linha de retorno de condensado? O condensado ele obedece à mesma regra, para determinada pressão, a temperatura correspondente deve ser da temperatura do vapor, tá? E aí você tem que só tomar cuidado com isso. Se o condensado está saindo muito quente, muito acima daquele sistema, da pressão do sistema, por exemplo, uma linha de condensado operando a um bar, a temperatura de vapor de um bar é 120 graus. Então, se o condensado estiver operando lá 140 graus, é muito provável que o purgador esteja vazando. Então, de novo, retira o purgador do processo, põe na bancada e faz o teste. Mas termografia somente fica difícil de afirmar se está com problema. Então, verifica de novo um teste de bancada. E aí está a tabela que a gente vem falando, né? Então, a pressão do vapor, pressão relativa ou pressão manométrica também é conhecida, é o que é marcado lá no manômetro, é a pressão do sistema.
eu tendo uma leitura de pressão do sistema, a parte de temperatura, isso é uma relação direta, né? Então, à medida que eu aumento a pressão, minha temperatura do vapor vai aumentar. Automaticamente, se eu aumento a temperatura, eu aumento calor sensível, ou seja, energia da fase líquida, né? E aí existe uma inversão. O calor latente, que é toda a parte de energia de mudança de fase, do condensado do líquido para o gasoso, depois o retorno dele do gasoso para o líquido, ou seja, a condensação. Então, evaporação e condensação, ela diminui à medida que eu tenho um aumento de pressão, tá? Então, a gente vai falar para frente um pouquinho disso. E aí o calor total, a soma das duas, e muito importante a parte de volume específico. À medida que eu aumento a pressão, eu estou comprimindo aquele meu 1 kg de vapor, né? Aquela minha massa de vapor, para um tamanho muito menor. Então, cuidado, quando a gente fala em pressão, temperatura, eu vou reduzir pressão, ou minha caldeira, ela perdeu, meu sistema de controle de pressão está ruim, ela está perdendo pressão por algum motivo, combustível úmido, lenha úmida, por exemplo, né? Então, quando eu tenho controle deficitário, um excesso de demanda que cai a pressão da caldeira, eu tenho um outro problema que o volume, o tamanho do vapor aumenta. Aumenta a velocidade, a chance de arraste e tudo mais. Tá? Então, existe uma correlação aqui entre todos esses parâmetros. Então, apenas medindo pressão, eu sei qual que seria a temperatura respectiva, a energia líquida, a energia na evaporação, a energia total e o tamanho do vapor. São os principais componentes que a gente avalia num sistema. E aí vem o primeiro ponto, né? Qual é a qualidade do vapor? Quem aí que está ouvindo a gente sabe qual é o título do vapor gerado pela caldeira que vocês têm na planta de vocês? Dificilmente alguém vai dizer assim, eu tenho certeza que é 96%, 98%. Não existe título 1, isso é praticamente utopia, não se chega nessa condição. O que é o título do vapor? O que é a qualidade do vapor? É uma porcentagem de vapor em uma mistura. Né? Então, se a gente observar, é a massa de vapor dividida pela massa dele mais uma massa de líquido. Então, todo o condensado que eu tiver dentro dele, eu vou diminuir a qualidade do vapor. Ou seja, eu tenho umidade dentro desse gás, dentro desse fluido gasoso, desse vapor, e isso atrapalha a minha transferência térmica. Então, um título de baixa qualidade, um título baixo, indica baixa qualidade de vapor. Tá? Então, nessa condição, a gente tem, né, um exemplo aqui, uma mistura de um título de 75%, quer dizer, 75% é vapor e 25% é umidade. Ou seja, toda aquela minha energia que eu tenho para transferência térmica, se a gente observar o bloco anterior aqui, eu tenho uma unidade, uma energia grande no calor latente, que é responsável pela troca térmica, pela evaporação e condensação. 25% disso, quando a gente fala que tem um título 75, quer dizer, 25% desse bloco já é úmido, já é massa que vai perder temperatura, ou seja, já é calor sensível. Então, eu perdi capacidade de troca térmica por ter um título baixo. E aí, às vezes, vocês falam assim, eu tenho problema num trocador de calor. Esse trocador de calor, ele não está aquecendo como deveria. Para vocês terem uma ideia, uma visão geral, os trocadores de calor, eles vêm com uma folga diária de troca térmica normal, de 10 a 20% aí, em geral. Tem alguns que são mais, com toda certeza. Então, como eu tenho uma pequena folga, eu já perdi 25% de transferência térmica, esses 10% eu já mato muitas vezes a capacidade de transferência à plena carga desse trocador de calor. Então, com isso, você tem um grande problema que não consegue aquecer seu produto final. E aí o problema é a qualidade do vapor. Então, tem alguns métodos de se tratar isso, a gente vai falar mais para frente. E um primeiro problema, o título do vapor. Olha só que bacana. Deixa eu voltar aqui no começo. Uma caldeira gerando arraste de água. Tá?
eu inundo todo o meu sistema com água, com minerais. O maior problema de tudo são os minerais da caldeira. Então, aquilo que é decantado dentro da caldeira, eliminar pela descarga de fundo, isso vai tudo para o meu sistema de vapor. Eu acabo inundando. Olha só, eu não tenho espaço físico para o vapor. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, eu tenho o sistema inundado, não tenho vapor e eu atrapalho a minha transferência térmica. Um outro ponto muito importante é que o pessoal muitas vezes olha lá, eu vou reduzir pressão na caldeira já na geração. A chance de, devido ao aumento de velocidade, aumento do volume, minha massa estocada dentro da caldeira, ela pode gerar pequenos arrastes também de condensado de água da caldeira para a linha e atrapalhar o sistema. Tá? Então, cuidado sempre com o dimensionamento. Como eu já comentei em alguns webinars e alguns treinamentos, eu fui num cliente onde ele tem uma caldeira de 10 toneladas por hora e o medidor de vazão marcando 13, 14, daqui a pouco pico de 19 toneladas hora. Obviamente, a medição já estava errada, porque todo o sistema de medição é baseado em um gás, um vapor, e já estava recebendo uma massa de água junto e atrapalhava e danificava todo, ou deixava incorreta a medição. Mas indicação muito forte de arraste de água para o processo. E pela carga instalada, que o pessoal normalmente faz, vou botar mais uma máquina aqui, mais uma máquina ali, vou puxar uma linha para lá e não aumenta a geração. Tá? Então, tem que tomar cuidado nessas condições. Isso é ruim para a caldeira, isso é ruim para o processo. Então, cuidado com uma caldeira subdimensionada. E superdimensionada também porque você tem outros problemas relacionados. Eu tenho uma caldeira trabalhando lá em 50% da capacidade, além de ser muito mais caro o investimento inicial, eu posso ter problemas, dependendo do teu controle de combustão, de gerar ácidos dentro da chaminé, devido à condensação e tudo mais, e corroer a chaminé, por exemplo. Tá? Então, você tem um problema em todo o sistema de exaustão da caldeira. Então, tomar cuidado também com caldeiras superdimensionadas. Já vou comprar agora para trabalhar, já pensando daqui a 3 anos dobrar minha carga. Você pode fazer, só que tua caldeira tem que ser ajustada para essa condição. Tá? Ar no sistema. Isso aqui, sim, a gente volta e meia encontra, muito mais comum do que muitas pessoas imaginam, é problema de ar no sistema. Aí vocês podem olhar uma imagem termográfica. Esses sistemas aí, quando tem ar, aí sim, por termografia, você consegue identificar que ele tem ar dentro do sistema dele aqui. Tá? Então, quando a gente começa a observar essa linha aqui, eu consigo ver um vapor de alta temperatura, um condensado acumulado já no ponto baixo, eu vou, por diferença de densidade, vou para o ponto baixo, e aí eu tenho uma área bloqueada com ar dentro do sistema que vai estar frio. O vapor empurrou ele lá para o canto, deixou ele preso lá, e o purgador, pelo próprio acúmulo de condensado, ele está aqui embaixo, está removendo só a fase líquida, o ar não tem chance de chegar para o purgador. Então, eu tenho um problema aqui. Nessa condição, eu tenho que botar um eliminador de ar nesse sistema. Um outro exemplo, um tacho de cozimento aí de geleias, por exemplo. É muito comum esse problema. Eu tenho a entrada de vapor aí a 2 bar de pressão, 132 graus de temperatura. Eu tenho toda uma camisa aquecida com vapor perfeitamente. Agora, vocês podem observar que o lado de trás aqui, ele já começa a ter a temperatura um pouco maior que 94 graus. Pela coloração, vocês conseguem observar, um pouco maior que 94 graus. Quer dizer, eu tenho um lado todo cheio de vapor, outro lado eu tenho cheio de ar, o meu purgador está aqui embaixo, muito provavelmente nesse sistema eu tenho um purgador termodinâmico, porque ele é barato para instalar, e o termodinâmico ele tem um grande problema. Toda partida de equipamento e tudo mais, quando chega ar nele, ele tranca fechado. Porque ele entende que é um gás e pelo princípio construtivo dele, ele vai se fechar. Enquanto aquele gás não sair lá de cima, e aí vem o martelinho, aquela barra de ferro que o pessoal dá umas batidas nele para descolar o disco, sair o ar. Até isso acontecer,
depois disso ele opera normal, porque aí só chega condensado nele. Mas chegou ar novamente, ele trava fechado. E é muito comum o termodinâmico em partida de processo, partida de linha, ele ter esses problemas de travamento de operação, que o operador vai ter que ir lá abrir bypass, dar umas batidas nele, e aí ele opera normal novamente. Então, é um purgador que eu estou tendo um certo alagamento dentro do meu sistema, eu tenho condensado, temperatura aqui já deu uma diferença de 24 graus, e aí eu tenho uma temperatura mesmo na linha de retorno de condensado antes do purgador de 94 graus. Então, eu perdi muita energia, então meu produto está aquecendo, esfriando, conforme ele tem contato com a parede quente e parede fria. O fundo mesmo, ele sempre está em contato com uma água a 94 graus e não vapor, como seria o projeto. Isso interfere na qualidade do produto que está sendo gerado, né? Então, ataca diretamente a qualidade do produto final, dessa geleia, que seja o caso aqui. E para distribuir o vapor numa condição legal, para que eu tenha uma boa distribuição no sistema, a gente sempre recomenda, né, que todo o vapor venha para um coletor, tá? Esse aqui, o pessoal ainda questiona bastante se coloca coletor ou não. Ele vem para um coletor, às vezes faz derivação de linha, pode ser uma opção, tá? Mas recebendo num coletor, ele sai uma linha de alta pressão, onde eu tenho no final de linha uma drenagem, e eu saio uma linha separada, uma linha onde eu tenho uma redutora de pressão, vapor de baixa. Por exemplo, linha de 10 bar, linha de 3, 4 bar. Eu tenho na outra extremidade também um sistema de drenagem de condensado. Normal. Se essa linha for muito longa, eu tenho que ter drenagens intermediárias, que a gente vai falar para frente. O grande ponto, a linha de vapor de drenagem de condensado de alta pressão, nós sempre que possível recomendamos que seja independente da linha de baixa pressão. Principalmente se eu estou falando lá de 10 bar para 2, 10 para 1,5, 10 para 3, mas eu tenho controle de temperatura. Então, sempre que possível, a gente se recomenda linhas de retorno de condensado individualizadas para um tanque despressurizado, para que uma não afete a capacidade de drenagem e pressurize a linha de baixa. O grande problema justamente é pressurizar a linha de baixa. Se eu já tenho apenas 2, 3 bar de pressão na entrada do purgador, uma contrapressão de 2 bar, eu já afetei capacidade de vazão dele, e se eu tenho controle de temperatura, e vocês podem observar alguns webinars que a gente teve sobre controles de processo, a gente fala justamente de stall point, que é baixa pressão, eu não tenho pressão diferencial para remover o condensado do sistema. E aí vem um outro grande ponto. Eu quero fazer uma linha individual. Pode, você pode fazer. E é o que a grande maioria das fábricas no Brasil fazem, linhas de retorno de condensado, uma só para tudo, uma linha só para todo o sistema, linha geral. O que tem que fazer nessa condição? Eu tenho que considerar no projeto uma pressão de operação dessa linha de retorno de condensado extremamente baixa. Ou seja, eu tenho que aumentar o tamanho dela para que eu gere pouca perda de carga e assim eu gero pouca pressão nesse sistema de retorno de condensado. Aí eu garanto que ele vai operar perfeitamente e vai atender muito bem. O Euler está perguntando se o treinamento vai ficar gravado. Euler, sim, estamos gravando e ele vai estar disponível no YouTube em seguida, tá? Então, provavelmente até final da semana vai estar disponível no YouTube também. Então, quando a gente fala em linhas de retorno de condensado, individualizem, se possível, senão eu vou ter que, às vezes, até que o pessoal ache estranho, né? Mas botar a linha de condensado, dependendo do caso, de diâmetros, às vezes, iguais ao mesmo diâmetro da linha de vapor. Aí o pessoal pergunta, Rodrigo, mas condensado não é só água? Condensado é só água, tá? Errado, não é só água. Condensado tem vapor flash junto. E o que mais ocupa espaço dentro da linha de condensado é o famoso vapor flash. Então, tem um sistema que ele vai ter uma divisão, então aquele vapor que fica saindo lá na exaustão do tanque de condensado, ele está junto dentro da linha de retorno de condensado. E pelo tamanho, ele ocupa muito mais espaço. Individualizem. Outro ponto que a gente vê muito aqui no Brasil,
principalmente as regiões mais montanhosas. O pessoal faz uma fábrica linda, fantástica, né, na beira de um morro, bota a fábrica ali, atrás, um pouco mais alto, ele coloca a caldeira. Então, eles gostam de brigar com a física, eles mandam o vapor para baixo, o gás para baixo, e o vapor ele sempre tende a subir, e ele manda a água para cima. Eles fazem o contrário. Então, existem métodos e existem os problemas que ocorrem quanto a isso. E o principal problema nessa condição é o famoso golpe de Ariete. Quem aí da indústria que acompanha, que passa dentro das instalações, vê isso aí. Arquimedes, você levantou a mão, você quer fazer a pergunta? Posso habilitar teu áudio aí também, se for o caso. Habilitei teu áudio aí, se quiser. Bom dia. Bom Com dia. relação à altura do tanque de água de alimentação, a gente vê em muitos locais essa altura do tanque de alimentação, às vezes, né, com esse desnível que você comentou agora. Essa questão da altura do tanque de condensado, por exemplo, é uma excelente pergunta, Arquimedes. Essa altura, ela é necessária por uma questão de NPSH da bomba. Manter a bomba afogada, não gerar bolhas de vapor para que essa bomba centrífuga que vai alimentar, né, vai alimentar o sistema, de alimentar a caldeira, não entre em cavitação. Então, isso é um problema grave do sistema de vapor e condensado, tá? Então, por isso que se trabalha muito, né, com a questão de altura. Vai trabalhar normalmente na casa de 4 a 5 metros, depende da tua bomba, depende de posição, quantidade de curvas e tudo mais. Essa altura, infelizmente, ela mantém o sistema afogado. Então, existem algumas questões aí que a gente vê na indústria, por exemplo, Europa, né? Europa, eles trabalham por galerias, então o vapor vem embaixo na galeria, volta condensado pela galeria, cai em um sistema de recuperação do vapor flash, normalmente, o condensado ou remanescente vai para um tanque, e aí um tanque aberto, o vapor vai embora, ele manda a água para cima por bomba centrífuga. Esse é um padrão de instalação europeu, tá? Não estou falando que é 100%, mas eles adotam bastante esses sistemas, que não é muito comum no Brasil. Então, aqui, falando de Blumenau, eu conheço uma empresa aqui que trabalha muito por galerias, tem distribuição aqui, uma grande camisaria, vamos dizer assim, né? Uma indústria têxtil grande na nossa região, trabalha por galeria. Então, é ótimo porque cai num sistema e bombeia sem ter esse sistema de condensado alagado o tempo inteiro. Indústria de pneus, eles trabalham muito com esse conceito, com a grande parte dos maquinários mais conhecidos, mais famosos, são europeus, né? Vem por galeria, condensado, cai num tanque, bombeia para frente. Então, é muito comum. E evita água fria. Eu parei o sistema, final de semana, ficou cheio de água fria. Na hora que eu começo a jogar água quente dele, eu começo o famoso golpe de Ariete. São vários estalos que se escutam, né? E o Ariete, para quem nunca viu ou não sabe o que é essa ferramenta de destruir portão na era medieval. Então, ele é muito conhecido pelas batidas secas que ele dá na porta, no portão, que geram ondas de choque que destroem o material. O golpe de Ariete dentro da instalação de vapor e condensado é a mesma coisa. Eu dou essas pancadas secas que acabam danificando produtos. E olha só, característica de velocidade. Onde é que eu tenho golpe de Ariete no sistema condensado? Quando eu tenho subida de uma linha de vapor, ela não está drenada, e observa a velocidade aqui embaixo que vem a onda de choque. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho ondas de choque que mistura de vapor e condensado nesse ponto, e principalmente na chegada do condensado até na curva. Olha a velocidade. Isso dá uma intensidade extremamente alta na batida, e se eu tiver uma interferência, uma curva, uma válvula, algo do gênero, eu vou danificar o meu sistema. Vocês estão ouvindo esse áudio? Não sei se o áudio está aparecendo para vocês aqui. Ah, beleza, está aparecendo. Então, deixa eu seguir aqui.
Então, o áudio está tocando aí para vocês, são esses golpes de ariete que vão acontecendo, vão batendo, e são pequenos choques térmicos, né? Ou calços hidráulicos. No vapor é mais comum o choque térmico mesmo. E aí eu estava curioso para ver o manômetro vibrando com esse choque térmico, fui perto. Esse foi um golpe de ariete, eu pensei, melhor não ir perto, né? Então, teve um pequeno detalhe. Aí, para mostrar para vocês aqui, eu quero mostrar para vocês como é que ficou esse manômetro com esse golpe de ariete que ocorreu aqui. É um manômetro de 0 a 40, a linha estava operando em 10 bar. O manômetro passou em 40, 55 e o ponteiro abraçou aqui o batente dele. Então, eu passei de 55 bar nessa pancada, nessa batida forte que eu tive a felicidade de registrar, né? Então, a pressão da linha aumentou pelo menos 6 vezes ou mais. Aí eu chuto aí que foi de 8 a 10 vezes a pressão da linha. Então, todo o sistema ANSI 150, que vai lá para água fria 19 bar, ele estava aquecido e foi para 80 bar, 90 bar, né? E aí ocorreu alguns danos na instalação, inclusive o manômetro rachou solda e tudo mais. O problema lá, o pessoal não drenou a linha na partida. E toda a linha na parede que vocês tinham aquela descida, do outro lado era uma descida também, e aquilo tudo estava inundado e passava essa tubulação por cima da pilha de cavaco do cliente. E é óbvio, para não abrir os drenos e não molhar o cavaco, o pessoal deixou inundado. E aí acabou gerando esse golpe de ariete. 5 ou 8 vezes é uma pressão comum num golpe de ariete dessa intensidade. Ele pode gerar, por exemplo, rompimentos de tubulações, né? Ele pode gerar rompimentos de válvulas, muito comum, isso aqui ainda é uma válvula de aço carbono, ela rompeu. Corpos, peças, purgadores de ferro fundido, muito comum, purgador de boia incluída, extremamente comum. E esse aqui é um outro caso que a gente teve um cliente nosso, onde teve um golpe de ariete, que ele estava com a linha de retorno de condensado parada, 20 graus, e aí, quando ele instalou essa válvula de retenção lá, ele fez alguma manobra errada que o retorno de condensado se pressurizou a 8 bar, ele começou a botar vapor na entrada do trocador de calor, a retenção, como eu tenho uma pressão alta segurando, ela não escoava, eu tinha água a 20 graus dentro do trocador, e ele estava com o sistema pressurizado a 8 bar, então estava lá com 170 graus no retorno de condensado. Quando eu ganhei uma pressão ligeiramente maior que a pressão do retorno de condensado, 8.1, 8.2, ele conseguiu escoar água fria para dentro de uma linha de condensado e vapor flash a 170 graus. Uma água a 20 graus dentro de uma linha 170. Esse disco dessa retenção, ele protegeu todo o sistema, trocador de calor, purgador, protegeu tudo. Mas observa como é que ficou esse disco. Isso aqui é uma chapa lisa de inox, mais ou menos uns 10 milímetros, que ovalou. A foto, vocês podem observar, da pancada, da intensidade do golpe de ariete para ovalar essa válvula de retenção aqui. Ela fez a função, ela protegeu todo o sistema anterior, tá? O Euler botou aqui, a nossa caldeira PMTA para 10 bar, abaixamos para 8. Sim, Euler, você economiza sim energia, porque o calor total ele é a somatória de calor sensível com calor latente. O que acontece quando você baixa lá de 10 para 8, você aumenta um pouquinho a quantidade de calor latente, são a energia que o cavaco tem que entregar, mas você também baixa o calor total. O que acontece no geral? A diferença é muito pouca. Eu posso voltar depois lá na apresentação. É extremamente pequena. Deixa eu voltar aqui rapidinho na tabela. Você baixou de 10 bar, que eu tenho um calor total de 663,9 para cada quilo. Então, uma energia dessa, você baixou para 8. Você economizou 1,9 quilocalorias para cada quilo de vapor. Então, a economia é pequena quanto a isso. Então, tem que avaliar se realmente vale a pena, tá? Quanto financeiramente representou isso na tua caldeira. E aí você pode estar gerando um problema de arraste de água em alguns momentos. Tem que só tomar cuidado com isso. Ou esse aumento de velocidade, como o vapor ele tem um tamanho muito maior, ele pode gerar alguns golpes de ariete dentro da linha também.
Então, tomar cuidado quanto a isso, tá, Euler? E para evitar esse golpe de ariete, o que a gente recomenda? Sempre que eu tiver uma subida, eu preciso drenar esse condensado. Então, lembra do vídeo que eu tenho a subida, o purgador drena. Ele tem que drenar para que não ocorra aquela mistura de vapor e condensado. E a gente tem uma inclinação recomendada de 1 para 200, ou seja, 0,5%. Tá? Então, para cada 200 metros de trecho, eu tenho que baixar 1 metro a ponta dessa tubulação. Por que isso? Para quando eu não tenho escoamento de vapor, eu estou com consumo zero, mas a rede está pressurizada, ou eu estou partindo do sistema, ou parou o sistema, esse condensado ele tem que ser direcionado para um ponto baixo, para que ele tenha a válvula de dreno, você possa drenar esse condensado da linha antes de injetar vapor e começar a aquecer o sistema. Aí muita pergunta que normalmente ocorre para a gente aqui é: Rodrigo, qual é o melhor procedimento de aquecimento de sistema? O que eu recomendo, né, por algumas experiências vividas já. O pessoal, eu já vi o pessoal aquecer a caldeira, pressurizar lá 10 bar com a saída de vapor fechada, e aí começa a soltar vapor lá de 184 graus por uma linha que está 20. Então, a incidência de golpe de ariete, por mais que você drene a linha, ela tem pequenos golpes de ariete. O que o Rodrigo normalmente gosta de fazer, o meu procedimento, drenar toda essa linha, manter os drenos abertos e aí começar a ligar a caldeira e começar a deixar ela pressurizar meio bar e deixar aberta a saída de vapor e pressurizar a linha meio bar. Sobe para 1 bar, pressuriza a linha 1 bar. Quando começou a sair só vapor lá atrás, que o sistema já está aquecido, aí você fecha os drenos e aí continua subindo a pressão da linha. Que com 1 bar e meio, você começa a ter retorno de condensado, pressão suficiente para retornar condensado. E aí você diminui muito a incidência de golpes de ariete. Tá? Então, recomendação de startup minha, pressuriza a linha junto com a caldeira de forma lenta, de forma contínua. Tá? O Eduardo Souza, qual a sua experiência em limpeza, flushing de linhas de vapor? Como a gente não trabalha com montagem, instalação, Eduardo, a gente não faz essa questão de limpeza, o flushing da linha. Eu não posso te dizer qual é o melhor procedimento. O que o Rodrigo adota quando eu vou partir algum equipamento, partir alguma linha? Eu abro o vapor de uma forma lenta, e eu abro o dreno e deixo esse condensado e jogo o vapor fora mesmo. Eu jogo bastante vapor fora, deixo escoando aí uns 5 minutos, 10 minutos pelo dreno antes de eu abrir o vapor para o sistema. Lá, por exemplo, que eu falo sistema quando é a nossa unidade de água quente, por exemplo, estação de válvula de controle. Eu abro e deixo jogar por um dreno, que normalmente tem uma bota em algum ponto logo na entrada, um separador de umidade, eu deixo jogar fora para limpar esse sistema. Agora, flushing é extremamente recomendado ser feito, até porque vai ter carepa de solda, vai ter, muitas vezes o pessoal armazena tubo, e isso é experiência que a gente já viveu, armazenou tubo dentro no pátio, aí choveu, entrou barro, o pessoal não limpa. Então, dependendo do armazenamento, do transporte, do manuseio, ele leva muita impureza para dentro da linha. Então, é extremamente recomendado fazer essa limpeza, no mínimo o sopro de vapor, tá? É o que a gente fala que é o que eu faço, é o que eu posso fazer quando eu vou fazer um comissionamento de startup no equipamento Bermo. Eu faço sopro de vapor usando a bota que tem logo na entrada, abro, deixo jogar fora por um bom tempo, quando eu julgo necessário, 5 minutos, 10 minutos, aí eu fecho, eu começo a abrir o consumo de vapor para o sistema. Tá? Então, esse é um procedimento, Rodrigo, e aí que muitos colegas nossos aqui da empresa fazem. Isolamento térmico, extremamente importante quando a gente começa a falar de isolamento térmico, porque o pessoal faz o seguinte: eu vou botar as tubulações, vou botar as linhas, vou botar a máquina para operar e depois eu vejo a questão de isolar. Eu preciso fazer essa fábrica começar a entrar dinheiro, produzir algum produto para vir dinheiro, para daí eu isolar a linha. Você pode fazer isso. Você tem que ter em mente que isso vai afetar diretamente a qualidade do vapor, o título do vapor. Porque à medida que eu estou sem isolamento, eu estou fazendo mais transferência térmica,
é uma serpentina, uma tubulação de vapor sem isolamento é uma serpentina que eu estou aquecendo o ar, né? E eu aquecendo o ar, eu estou fazendo a condensação do vapor. Então, tem uma equação aqui de cálculo, área média, né? Vezes o coeficiente global de troca térmica, vezes o diferencial de temperatura, dividido pelo calor latente, né? Vezes o título, a qualidade dele. Numa condição sem isolamento, né? Considerando aí eu tenho um título extremamente baixo, eu tenho muito condensado, eu estou gerando aqui uma condensação para cada 30 metros de linha de 6 polegadas de 43 quilos por hora. Gente, é muito condensado. Ah, eu gero 10 toneladas, 10 mil quilos, mas 30 metros já condensou 43. E é uma energia que você investiu, você injetou na caldeira e não consumiu no processo, você aqueceu a tua tubulação. Com isolamento numa condição de aquecimento inicial, eu trabalho lá numa condição bem diferente, meu consumo, porque eu tenho que aquecer tubulação, tenho que aquecer isolamento e tudo mais, eu tenho uma condensação de 32 quilos aí por hora nessa mesma linha. Depois que ela entra em regime, que está aquecido, a gente coloca que a temperatura externa do isolamento é muito menor que 80, a gente, para parâmetro de cálculo, a gente botou 80 graus, a gente pode botar a mão, sabe que está menos de 50, então eu tenho uma condensação extremamente baixa, né? Com isolamento depois que está em regime. Esse título até aumenta, que diminui mais ainda esse valor, mas a gente deixa como um valor básico de referência, 16 quilos, o que representa em uma caldeira, aqui a gente está pegando um valor de São Paulo, por exemplo, aí um consumidor pequeno de gás natural, né? Que é aquele gás distribuído pela Comgás. Um consumidor bem pequeno que não tem um contrato muito amigável, vamos dizer assim, eu tenho um custo bem alto de gás, porque o meu consumo é baixo, chegando aí gerar vapor que custando R$190 a tonelada. Então, essa diferença do sem isolamento e com isolamento em regime, vezes 600 horas trabalhadas, esses 30 metros de linha de 6 polegadas custam para esse consumidor que tem um custo de geração de vapor de R$190 a tonelada, custa R$3.000 por mês. Só isso. Aí no ano a conta fica legal, R$37.000. Isolamento dá para deixar para depois? Dá. Se tem uma questão de caixa, fluxo de caixa e tudo mais, deixa para depois. Tem que ter em mente que você vai ter alguns problemas de aquecimento, um pouco mais de golpe de ariete, mas faça o mais rápido possível. Você vai aumentar a eficiência do teu produto, do teu equipamento, você vai aumentar a qualidade do seu produto e você vai ter uma economia financeira alta, bem rápido. E perda de energia, quando a gente fala perda de energia com vapor de alta pressão, se vocês lembram lá no começo, a gente fala assim, tem essa linha aqui é reduzida, a outra linha está reduzida. Por que eu reduzo pressão? Quando a gente mostrou a tabela, à medida que a minha pressão aumenta, o meu calor latente diminui, ou seja, minha carga térmica, minha energia para transferência térmica diminui com maiores pressões. Então, quando a gente tem a possibilidade de baixar a pressão, aqui a gente pegou para facilitar a conta, né? O equipamento tem uma carga térmica de 478.300 kcal por hora, um vapor de 10 bar tem o calor latente de 478.000, consumiria 1.000 quilos por hora de vapor para fazer esse aquecimento. Se eu puder abaixar a pressão desse sistema para 2 bar, o meu calor latente, minha energia de troca térmica de evaporação e condensação aumenta para 516, ou seja, eu tenho um consumo apenas de 925 quilos por hora. 75 quilos a menos, ou seja, 7,5% a menos de consumo de energia. Automaticamente, se esse fosse o único consumidor, seria 7,5% a menos de consumo de combustível. Então, claro, tem que fazer a relação se for mais consumidores. Só que a gente está falando diretamente em combustível. Então, se a gente ratear para essa máquina, você vai economizar nela 7,5% a menos, com válvulas redutoras. Quando é que eu posso reduzir pressão? Eu tenho que olhar duas coisas principais. Tamanho do vapor, lembra que à medida que a minha pressão aumenta, o volume dele diminui. Então, ao contrário, à medida que eu vou baixar a pressão, o tamanho dele aumenta,
eu preciso de mais área de passagem. Observa, tubulação de entrada para tubulação de saída. Eu tenho que ter uma área de passagem maior, porque o meu vapor tem um tamanho maior. Né? E o segundo ponto é temperatura de vapor, que é uma relação direta. Se minha pressão aumenta, minha temperatura aumenta. E num trocador de calor, a gente sempre fala do ΔTml, a diferença de temperatura, isso afeta a transferência térmica. Então, quando a gente tem uma temperatura, um ΔT alto, eu tenho mais transferência térmica, né? Isso pode gerar algumas instabilidades de controle. Quando eu baixo para 2 bar, eu posso daí sim, né, ter uma temperatura menor. Só que qual é essa temperatura menor? Então, o que a gente já falou em alguns webinários anteriores é que a gente tem que trabalhar e considerar pelo menos 30 a 35 graus mais temperatura no vapor. Então, tem que estar 30 a 35 graus mais quente o vapor do que a temperatura final do meu produto. Um exemplo clássico, eu quero gerar ar 120 graus. Eu vou pegar o vapor com uma temperatura 35 graus maior, 155, que dá na casa de 4 bar e meio, 5 bar, se eu não estou enganado. Né? Então, eu vou trabalhar com vapor, uma pressão mais alta para fazer esse aquecimento. Cuidado quando for a questão de aquecer ar. Ar é um isolante térmico, a gente viu lá no começo, aí ele pode eventualmente precisar de uma área de troca maior ou um delta maior, porque eu estou aquecendo um isolante térmico. Tá? Então, o ar ele pode eventualmente exigir um pouco mais de delta, depende do projeto trocador. Então, observou pressão, observou volume, tamanho do vapor, observou temperatura, legal. O meu trocador de calor, ele comporta isso com essas novas condições. Eu tenho área de troca suficiente, legal. Reduz a pressão para você ganhar eficiência, né? Você ganhar economia de vapor aí. Tem esse cálculo aqui que a gente faz, que ajuda a justificar, né, um investimento numa válvula redutora de pressão. Claro, eu tenho que avaliar sempre o sistema para volume, eu tenho que avaliar o sistema para área de troca, eu tenho que avaliar algumas outras condições. Por isso, a gente tem todo um time técnico à disposição aqui, com vendedores técnicos, tem pessoal de engenharia que vai auxiliar, pode auxiliar vocês nessa avaliação. A imagem não está muito legal, mas um outro grande ponto de perdas que a gente tem no sistema de vapor é justamente o purgador montado de cabeça para baixo. E normalmente é o purgador de balde invertido, o boia livre, ele está montado errado. O pessoal se confunde muitas vezes lá com a posição, né, da tampa dele. Então, ele tem esse formato e, no caso dos nossos purgadores, ele tem um bujão de dreno. O dreno tem que ficar no ponto baixo, ele está para cima. Então, às vezes, o pessoal confunde, ou às vezes, por conta de eu tenho uma parede nesse lado, eu não consigo montar ele nessa condição, eu giro para o outro lado, ele fica de cabeça para baixo. Então, existe uma série de fatores que a gente tem encontrado de purgadores montados de cabeça para baixo, invertidos. Nessa condição, a boia está para baixo, tudo que é vapor está vindo, está passando e está indo embora. Vai embora. Ele quer dizer, ele está com a boia pendurada, o purgador está aberto, nessa condição, ele está com a boia toda para cima, né? Onde, na teoria, se ele estivesse na posição correta, estaria cheio de condensado. Como está de cabeça para baixo, ela está por peso, por gravidade lá embaixo, e saindo vapor pela sede dele, jogando vapor para o sistema, pressurizando a linha de retorno de condensado. Quanto é que é isso? Para vocês terem uma ideia, um orifício de 3 milímetros, que é um orifício de um purgador termodinâmico de meia polegada, a 10 bar de pressão, né, eu tenho uma perda estimada de vapor nesse orifício de 15 quilos por hora. Então, se eu tiver um purgador de boia pequeno, aqueles purgador de boia bem pequenininho, de meia polegada, tá? Ele vai estar com uma condição de operação de 10 bar para 1, por exemplo, ele vai estar perdendo mais ou menos 15 quilos por hora de vapor nesse orifício, se tiver montado a cabeça para baixo. Mesma conta, R$ 190 a tonelada, são R$ 1.715 por mês, ou R$ 20 mil por ano. Então, purgador montado na condição certa, na posição correta, é extremamente importante. E o pessoal normalmente confunde, e é extremamente fácil confundir se ele está correto ou não. Principalmente se a geometria dessa tampa dele for homogênea, for reta. Muitas vezes os purgadores pequenos, eles são só uma esfera, dependendo do modelo fabricante. Isso acaba confundindo facilmente. A gente consegue pegar essas informações e consegue avaliar esses sistemas, a gente vai
botar à disposição de todos vocês. Nós temos aqui o Felipe, ele é responsável pela área de auditoria de purgadores. Nós temos o pessoal aí de campo, todos os vendedores aí, vendedores Bermo, eles foram equipados com um medidor infravermelho, então para pequenas situações, avaliações rápidas para verificar possibilidade de vazamento por temperatura. Pode dizer, ó, acho que esse aqui está vazando, esse aqui está lagando, tá? Vamos botar na bancada, faz um teste, avalia o interno. A gente faz a auditoria do purgador para vocês, né? E um exemplo de auditoria que a gente pegou nesse caso foi 158 purgadores instalados, nós inspecionamos todos, teve 59 purgadores vazando. Isso aqui é muito comum, uma planta onde não se tem cuidado com o purgador. Esse purgador, esses 59 purgadores vazando, gerava uma perda estimada de vapor de 228 quilos por hora. É muito alto. 228 quilos por hora é muito vapor. Né? Olha só, a mesma continha, R$190 a tonelada, R$600, 600 horas mês. Ele só estava jogando fora R$26 mil. Gente, meu consumo de vapor aqui, meu custo de vapor aqui, na verdade, é R$100, ou metade disso, 95. Divide o valor por 2. Então, é só fazer a proporção ali direta, tá? Então, dividir por 0,190, multiplicar por 0,095 ou 0,55, que é R$55 a tonelada, que é comum para cavaco, né? Então, você consegue chegar numa estimativa de valor dessa. Esse vapor aqui, com esse valor todo, eu consigo, em menos de 6 meses, normalmente, adequar a minha linha, instalar os purgadores de forma correta, aumentar a eficiência de aquecimento dos meus equipamentos e economizar dinheiro de 6 meses para frente. Então, a gente consegue quantificar, estimar, claro que isso sempre vai depender um pouco dos modelos dos purgadores, mas a gente tem um sistema de auditoria que aí ele trabalha, né, quando é feito por nós, engenharia, nós temos o sistema ultrassônico de medição de ruído, incorporado à temperatura, a gente faz essa auditoria e chega nesses valores para vocês. E aí, quando a gente fala de recuperação, tem algum momento que eu estou com o meu purgador instalado, está tudo certo, via de regra, você não vai conseguir zerar aquele valor de 37% de purgadores vazando, porque à medida que o sistema vai operando, há desgastes, e esses desgastes eles vão danificando purgadores, vai começando a gerar vazamento. Mas, normalmente, o que a gente tem encontrado nas primeiras inspeções, você está encontrando aí 20%, 25% dos purgadores em falha, isso com uma planta que não faz inspeção, não faz manutenção regularmente. É comum encontrar de 20% a 25% em falha. Depois começa a fazer um gerenciamento, começa a acompanhar ano a ano, e você tende a baixar aí de 8% a 15%, dependendo do teu gerenciamento, do teu investimento, da tua qualidade de vapor, vida útil dos purgadores existentes, ele começa a baixar aí para casa de 10%, 12%, é muito comum numa segunda inspeção, se reduz bastante. Só que eu sempre vou ter aquele vaporzinho caindo fora lá, vazando, porque tem um ou outro purgador com defeito, mas eu tenho o famoso vapor flash, que é o vapor reevaporado, né? Daquele vapor que fica saindo lá no tanque de condensado, na exaustão do tanque condensado, extremamente comum. Então, eu posso aproveitar aquele vapor, né? Como é que eu aproveito ele? Eu coloco um tanque flash, um sistema aqui que ele vai me separar as fases, líquido e vapor. O vapor a gente vai direcionar para algum consumidor. Nesse caso aqui desse fluxograma, nós colocamos para o desaerador, tá? Que ele tem uma injeção de vapor aqui junto para tirar o oxigênio livre da água. Então, se eu tenho um consumo lá, por exemplo, de 1.000 quilos de vapor no desaerador, está vindo 228, 300 quilos por aqui, eu pego da linha de alta, complemento uma linha de baixa, os outros 700 quilos, por exemplo, e faço o consumo. Eu aproveito essa energia. Então, quando eu tenho sistemas de recuperação, por mais que eu tenha purgador vazando, eu consumo, eu não vou perder ele quando eu tenho um tanque flash nesse sistema. Então, eu tenho uma redundância, uma segurança de não jogar dinheiro pelo ralo. Agora, se eu não tenho sistema flash, ele cai para um tanque de condensado que é aberto, esse vapor vai embora, você perdeu muito dinheiro.
tá? Um exemplo que a gente tem, vem a linha de condensado, separa as fases, o vapor a gente está mandando para esse trocador aqui de trás, né? O vapor flash, então nós estamos falando do sistema que trabalha normalmente a meio bar a 1 bar, baixa pressão, e aqui em cima está vindo uma válvula de complementação de vapor, então estão vendo a instalação aqui, ela complementa vapor para o meu sistema que vai para o trocador de calor. E aí, nesse caso, eu quero gerar água a 60 graus, eu estou consumindo aquele vapor flash que eu ia perder no tanque de condensado, eu estou complementando com mais um vapor com essa redutora, baixando lá de 10 bar para 0,5, 0,8, e eu estou garantindo quantidade de vapor suficiente no trocador de calor para fazer aquecimento dessa água a 60 graus. Então, eu estou recuperando e eu ainda estou gerando uma água quente para o meu processo, nesse caso, uma indústria têxtil. E o condensado, sim, como ele está em baixa pressão, eu jogo num sistema de bombeamento que está aqui atrás. Por quê? Para cada metro cúbico de água 20 graus que eu tenho que repor na caldeira, se eu pegasse esse condensado 20 graus aqui, ou de baixa pressão, meio bar, que eu não consigo retornar para a caldeira, porque eu não tenho pressão para escoar isso, eu jogar fora. Nós tivemos uma inspeção 2, 3 semanas atrás, no Paraná, onde o cidadão estava consumindo água no trocador de calor e estava jogando fora. Não me lembro agora, 2 ou 3 metros cúbicos por hora de água sendo jogado fora, né? Porque não tinha pressão para retornar. Então, ele estava perdendo, para vocês terem uma ideia, 60 mil quilocalorias nesse 1 metro cúbico, isso aqui é vezes 3. Os 60 mil quilocalorias equivale a mais ou menos 100 quilos de vapor, que aí lá na conta de R$190 a tonelada custa R$19 por hora, que ele estava jogando fora. Aquele cliente lá que estava jogando fora 3 metros cúbicos por hora, estava jogando fora 34, 35 mil reais por mês de condensado que ele deixou de retornar, né? Energia, eu estou entrando água fria na minha caldeira e estou botando, ao invés de voltar água quente, eu tenho que repor essa energia, levar água de 20 para 80, que é essa conta que a gente faz aqui. O meu condensado vai estar na casa de 80, 90 graus, então essa energia é o que ele perdeu, que ele deixou de usar. Nós nem contabilizamos aqui ainda o produto químico, porque é uma água tratada, condensado já é água tratada. Então, volta para a caldeira, você não precisa adicionar muito mais produto químico. O problema é a água de reposição, água de make-up que vem com minerais e outras durezas, né? Então, a gente perde R$11.400 por mês em 1 metro cúbico de água de condensado que eu não retorno. Outra conta simples que a gente usa como norte, né, um norteador, para cada 6 graus dessa água de alimentação da caldeira, ele estava alimentando a água com 35, 40 graus. Se eu estivesse retornando esses 3 metros cúbicos, eu ia estar retornando a água a 60, 80 graus. Eu estou injetando água na caldeira. Então, para cada 6 graus que o meu tanque condensado aumenta a temperatura, óbvio que eu não vou usar vapor para fazer isso, né? A cada 6 graus eu tenho uma economia estimada aí de aproximadamente 1% de combustível. Então, retornar o máximo de condensado possível para que esse tanque condensado tenha uma temperatura mais elevada possível, 80, 85. Tá? Então, dificilmente você vai ter um sistema que vai conseguir retornar 100%, mas você vai ter que repor água fria em algum momento, mas essa é a conta, você economiza aí 1% de combustível. 1% numa conta aí de 250 a 300 mil, só o fato de retornar condensado já dá um brilho no olho do diretor financeiro, né? Então, para garantir um investimento num sistema desse é bem tranquilo. Como eu não tenho pressão, dependendo da instalação, eu vou usar uma bomba de condensado. Então, eu recebo esse condensado que vai estar lá do lado, que naquela imagem ele ficou logo atrás. Então, eu jogo ele para dentro desse tanque de condensado. Então, minha conta de pressão é 0,2 bar de pressão, só a altura dela. Jogo para o tanque e aí eu uso um vapor motriz, ar comprimido motriz. Eu pressurizo esse tanque de condensado. Eu pressurizo esse condensado com vapor ou ar e eu mando ele para a caldeira. E aí eu tenho aquela minha temperatura alta. Se eu tenho cargas muito baixas, um trocador apenas, algo do gênero, aí tem os famosos purgobombas. Aqui cabe uma grande discussão, isso aqui, quando eu vou aplicar um purgobomba num processo.
E aí, o que alguns concorrentes falam que todo processo tem controle de temperatura, tem que ter purgobomba. Nós, Bermo, defendemos a bandeira que não, somente processos sensíveis. Né? Por exemplo, um VTIS, quem é da área de laticínio sabe que é um VTIS, é um sistema que a variação de temperatura do leite ele não pode ser alta, tem que variar meio grau mais, menos. Né? E aí, quando a gente tem alguns casos aí que exige o purgobomba, é para ele justamente o condensado não ficar alagando dentro do sistema e gerando uma oscilação de 5, 10 graus. Um sistema SIP que não pode ter essa variação, aí se usa, às vezes, um purgobomba. Mas tudo isso é questionável e é questão de estudar e avaliar uma melhor condição. Gente, falei bastante, né? A ideia nessa 1 hora a gente falar um pouco, né? A gente falou da caldeira, falou dos cuidados com as linhas, instalações. Eu não entrei com a parte de dimensionamento de linha, que eu não iria ter tempo, né? Até já estourou 1 minuto, mas a gente falou um pouquinho do retorno de condensado, a gente deu uma visão geral da parte de vapor, dos cuidados, dos problemas que eventualmente tem, da questão de startup e tudo mais. Que a gente gostaria de deixar à disposição aqui a nossa equipe, né, que a gente possa, em parceria, fazer um trabalho de avaliação energética, levantamento de melhorias. Nós temos técnicos, vendedores técnicos aí em campo, que podem estar junto com vocês, avaliando as instalações, apontando melhorias para aumentar a eficiência de troca térmica dos teus equipamentos, das suas instalações. Temos trabalhos aí feitos por equipe de São Paulo, por exemplo, que chegou a desativar tubulações antigas, detalhes pequenos que causaram um bom ganho de energético aí. Tá? Então, a gente está à disposição. Esse vídeo vai estar no YouTube aí em breve. Então, quem quiser que precisar reassistir ou verificar novamente, vai estar à disposição. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar no chat ou aí qualquer coisa pode ligar aqui na Bermo, em Blumenau, e aí pedir para falar com o pessoal da engenharia que a gente está à disposição para ajudar. Ou falar diretamente com o seu contato de vendas aí, que eles conseguem resolver 95% dos casos e precisando de alguma coisa, eles recorrem à engenharia aí, nosso pessoal. Estamos à disposição, gente. Obrigado pela participação. Bom feriado amanhã, né? Fiquem com segurança e aí tomem cuidado com o coronavírus, que logo a gente, se Deus quiser, a gente passa essa fase.